Oi, eu sou o Emerson e hoje eu vou mostrar para vocês as peças que eu vou utilizar na montagem do meu Home Lab. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o hardware da montagem do servidor. Eu estou aqui com todas as peças que eu vou utilizar nesse primeiro momento. E aqui do lado eu estou com o gabinete e a fonte. Eles já estão instalados porque o gabinete é um pouco diferenciado e como eu já tinha feito alguns testes, eu preferi não removê-lo. Como eu falei no outro vídeo, a ideia aqui é montar um servidor de virtualização, mas também com uma VM especificamente para NAS. Começando pelo kit, a gente tem aqui uma X99TF da Rua Nancy. Ela já veio com esse E52676V3, é um Xeon da série V3, só que ele trabalha com memórias DDR3. Esse kit ele veio com 64 GB de memória, DDR3 ECC. Todas as memórias que vieram são da Samsung. Você já vê que são memórias mais robustas, ela já tem o chip do ECC, né? Essa placa-mãe ela tem um diferencial para poder trabalhar com tanto memórias DDR4 quanto memórias DDR3. No caso aqui, né, como eu já falei, são memórias DDR3, mas se eu quisesse fazer um upgrade de processador, colocar um processador da classe V3 com DDR4, eu conseguiria. Até já fiz alguns testes com o E52650L V3 e memórias DDR4 ECC. Funcionou super bem, mas o poder de processamento desse 2676 é um pouco maior, preferi optar por ele. Falando de peças ainda aqui no kit, eu adicionei um NetAC 3000. É um SSD de 512 GB, se eu não estou enganado, ou 500, eu tenho que dar uma olhadinha na especificação. E é um SSD com a velocidade ok para o que eu vou rodar e vai atender super bem a nossa ideia aqui de Home Lab. Lembrando que todos os links vão estar aqui na descrição. Essas peças eu já tenho há algum tempo aqui. Esse kit foi relativamente barato, uma vez que o Home Essa Conforme não estava em operação ainda. Então, com exceção do SSD, né, veio memória, placa-mãe, processador e custou em torno de R$750. Mas não desanime porque ainda é possível montar um computador com peças do AliExpress, comprando peças individuais que custam abaixo de $50 e eu vou deixar algumas alternativas aqui na descrição, tanto no mercado nacional quanto lá no AliExpress. Dando continuidade, eu tenho aqui uma RX 550 GDDR5 de 4 GB, é uma placa da Mancer, ela foi adquirida usada, eu peguei ela no LX, é um preço bem baratinho e é uma placa que vai funcionar super bem para o que eu quero fazer. A ideia aqui é usar a transcodificação do Jellyfy através dela para mim conseguir montar um servidor de mídia dentro dos meus containers Docker. Falando um pouquinho de resfriamento do processador, eu vou trabalhar com o Air Cooler da Redragon, esse é o Redragon Tier. Ele tem 8 heat pipes e é mais do que o suficiente para esse kit. Se eu não estou enganado, o TDP dele é 120 watts, 130, algo do tipo. Eu já fiz alguns testes preliminares, obviamente eu não sobrecarreguei a máquina, mas o computador se manteve super estável e eu não acabei usando quase nada do processamento dele também. Mas apesar do tamanho, ele é relativamente silencioso e para o kit que a gente está montando é mais do que suficiente. Agora falando um pouquinho de armazenamento, eu tenho aqui dois HDs de 4TB da Western Digital, do tipo RED. São HDs especificamente para NAS. Esses HDs eu vou usar para poder manter todos os meus arquivos a salvo, né, e com segurança. São HDs fabricados para rodar 24/7, com um volume grande, ele já está preparado para as vibrações e é mais do que o suficiente para manter meus arquivos a salvo. A ideia aqui é guardar arquivos da empresa, guardar arquivos do canal e manter essas coisas seguras, com redundância, então eu vou montar um RAID aqui, eu vou usar o OneRAID para isso, a princípio. Então são HDs super estáveis e vão me atender super bem para isso. Dando continuidade, aqui eu tenho mais um HD de 1TB da Western Digital. Esse HD foi removido de um notebook. É um HD relativamente simples, não tem muito o que dizer, é um HD 2.5 polegadas. Essa gavetinha aqui, ela converte ele para 3.5 e as furações elas batem para mim poder colocar nas baias do HD. Eu imprimi isso aqui com a minha impressora 3D, então não tem segredo nenhum. A ideia desse HD, e eu tenho mais um, é colocar no Proxmox e disponibilizar para outras VMs, para a gente fazer algumas brincadeiras aqui. Falando em gabinete, eu tenho aqui o meu xodó, um Apple G5. Esse gabinete eu adquiri e fiz a adaptação dele para mim conseguir colocar placas-mães ATX e botar minhas fontes e assim por diante. É uma adaptação que está em andamento ainda, eu preciso pintar ele, mas cara, é um gabinete super robusto, pesado, e vai me atender super bem aqui para esse projeto, além de ficar muito bonito. Aqui dentro eu tenho uma Pylon da XPG de 650 watts. Essa fonte é mais do que suficiente para o que a gente vai fazer aqui e me garante a possibilidade de expandir e botar mais periféricos. Falando um pouquinho mais do gabinete, esse é um plate de um gabinete ATX Full Tower. Eu cortei o plate e coloquei aqui.
e fiz essa adaptação para a gente conseguir fixar as placas. Com essas peças eu já vou conseguir montar um home lab bem legal. E eu quero saber de vocês aqui no comentário, o que vocês acharam dessas peças, o que vocês mudariam ou não. Se inscreva no canal para não perder a montagem desse kit. Como eu falei no vídeo anterior, a ideia é montar um servidor de virtualização, onde eu consiga criar um NAS, montar um servidor de mídia, fazer testes de laboratório e rodar diversos sistemas aqui. Então a ideia de um processador mais forte foi justamente para isso. Você aí que vai montar uma coisa mais simples, não vai precisar de tantos recursos, você pode diminuir as especificações do hardware e adequar também com a sua realidade. Agora me diz, o que você acha de eu trazer um vídeo falando de hardwares mais em conta, alternativas bem acessíveis para montar um servidor com o mínimo possível, talvez até com o que você tenha em casa. Então deixa aqui nos comentários se você quer isso. Agora, se você já está com o seu hardware montado, eu vou deixar uma sugestão de vídeo aqui para você dar continuidade nas experiências com o seu home lab.